E aí, galera, beleza? Então, estamos aqui com um outro videozinho que é o outro tutorial de como se programar com a linguagem C. Bom, no último vídeo a gente aprendeu a usar as variáveis, a usar as duas das mais importantes bibliotecas da linguagem C. E nesse tutorial a gente vai aprender a como usar laços de repetição e outras duas bibliotecas que são importantíssimas, que são essas duas aqui. A gente vai aprender laços de repetição, essas bibliotecas e essas duas funçõezinhas aqui. Mas a gente vai por partes. Primeiro a gente vai aprender laços de repetição, depois essa biblioteca, depois essa e por último essa, ok? Então, primeiro vamos ver o que a gente tem que fazer. O nosso enunciado ele pede para que a gente faça um programa que receba e calcule a média de 10 números. Bom, vamos começar. Primeiro a gente vem aqui, empty file, como padrão, a gente já inicia aqui, sabe? Só para dar aquela iniciada padrão. E beleza, agora a gente vai começar incluindo a principal, que é stdio.h, que é para a gente poder usar printf e scanf, como a gente viu na última aula. E galera, eu peço que se vocês não viram o último vídeo, vejam que ele é fundamental para vocês entenderem esse vídeo. Ok? Bom, por enquanto eu vou colocar só essas duas, porque as outras coisas que a gente for usando eu vou colocar no decorrer do tempo, conforme a gente for usando. Vamos iniciar a nossa função principal, que é a main, que é onde vai ser todo o nosso programa será feito. Bom, como a gente vai começar, não sei se vocês lembram, mas primeiro a gente tem que colocar em português set locale lc all g português. Ok, agora a gente já vem com o printf. Gente, geralmente vocês tem que colocar as variáveis no começo, mas eu, particularmente, nas videoaulas eu prefiro ir fazendo partes por partes. Quando a gente for usar a variável, eu declaro ela aqui, ok? Só para deixar claro, só para não mostrar que eu esqueci ou algo do tipo. Bom, agora é o printfzinho básico e a gente vem aqui 1, 2, 3, 4 tabs, só por estética mesmo, e programa média. Agora a gente está aqui, um aqui, e agora a gente vai falar o que? Vai falar o que será necessário informar 10 números. É um avisozinho. Ok, dado o aviso, agora a gente já vai começar o laço de repetição. E agora a gente já vai declarar uma variável, porque a gente vai precisar usar. A gente vai usar nesse vídeo variáveis do tipo float, diferente do vídeo passado, que a gente usou variáveis do tipo inteira. Float é do tipo quebrado, no ponto flutuante, como a gente chama, que é quando tem vírgula, e zeros depois da vírgula, números depois da vírgula. Bom, eu expliquei na aula passada, mas float pode armazenar até 6 dígitos depois da vírgula. Entendem? Agora a gente vai declarar ela. A gente vai ter o que? A média. A gente vai ter num. E por enquanto só. Eu tenho um ponto vírgula aqui, que é só vírgula. Bom, e a gente vai usar uma do tipo inteira, que é a i, que a gente vai usar no laço de repetição em si. Bom, agora a gente vai começar com um dos laços mais usados. Na verdade, os três são, mas a gente vai começar com esse, o while. E como que a gente vai fazer? While significa na tradução literária enquanto, e é exatamente isso que ele faz. Enquanto i for menor que 10, acontecer o que estiver dentro dessas chavinhas. Entenderam? Enquanto o i for menor que 10, acontecer o que estiver mandando aqui. E o que a gente vai estar mandando? Primeiro um printf aqui, e agora não. Esse printf não vai aqui não. Esse printf vai aqui. Bom, é o seguinte, agora a gente vem aqui em informe aqui o número. Beleza.
Beleza. Bom, agora a gente vai explicar o seguinte. Vocês estão vendo? Isso daqui é um laço de repetição, então ele dá voltas. Ele fica se repetindo até que essa condição seja falsa. Ou seja, ela é verdadeira enquanto o valor da variável i for menor que 10. Se for igual ou maior que 10, já é falsa. Então ela quebra e continua com o que vier depois dela, que seria isso daqui. Primeiro o programa vem isso daqui, aí chega aqui ele vê quanto? Então, eu tenho que repetir essa parte do programa, enquanto essa condição for verdadeira. Então, mas se a gente dar um play aqui, vocês verão que essa parte vai ficar repetindo o programa infinitamente, como se fosse um bug. Por quê? Porque não tem nada no programa que aumente o valor de i. Não tem nada nesse programa que esteja aumentando o valor de i até que ele seja igual ou maior que 10, que a condição seja falsa. Ou seja, i ele não tem valor, ele vai ser sempre menor que 10. Então ele vai ficar se repetindo infinitamente, como vocês podem ver aqui. E como a gente vai mudar isso? Vocês vão ver agora. A gente tem um negócio que chama incrementar, que para isso a gente tem que fazer i++, que a gente incrementa uma unidade dentro da variável i. Gente, é só um momento. Bom, galera, voltando aqui, vamos continuar a explicação. Bom, é o seguinte, o que esse i++ faz? Ele literalmente incrementa uma unidade no i, ou seja, o i ele começa sem valor, ele começa como 0, digamos assim. Vamos colocar aqui o valor dele como 0. Bom, e a cada volta desse laço, ou seja, o programa vai ler aqui e vai falar, ele ainda é menor que 10, ou seja, ele ainda não é igual a 10, ele não é falso ainda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai informar isso na tela e a gente vai adicionar uma unidade no i. Beleza? Adicionou uma unidade, aí o programa vai se repetir aqui, ele vai ler e agora está com valor 1, ele ainda é menor que 10, então a gente vai de novo. Aí depois ele, agora ele tem valor 2, aí então vamos adicionar mais um, aí depois valor 3, vamos adicionar até que seja falso. Aí depois, quando o valor dele for 10, ele vai falar, eita, pera aí, o valor dele é 10, o valor dele já é falso, a gente não tem mais que acrescentar, vamos parar aqui, vamos deixar o programa fazer o resto. Então é o seguinte, quando chegar em 9, o laço vai parar de adicionar. Entenderam? Vamos ver aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas por que tem 10 se eu falei que quando chegasse em 9 vai parar? Porque o 0 também conta como uma volta, gente. O 0, ele é o primeiro número da volta, não é o 1. O 1 é o segundo. Ou seja, começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viu? Só que o 0 conta como 1. Então são 10 vezes. Só que o 9 é o décimo. Entenderam? Bom, agora a gente vai poder escrever dentro do laço. O que a gente vai usar? O scanf, famoso scanf, que a gente vai fazer como porcentagem f, não é porcentagem d nem porcentagem i, gente, porque porcentagem d e porcentagem i é para variáveis do tipo inteira, aqui é variável do tipo float, ponto flutuante, e armazenar na variável num. Beleza. E como vocês lembram, o que está fazendo? Que está falando, ler o valor que foi digitado na tela, verificar se era do tipo float e armazenar na variável num. Gente, agora vocês podem perguntar, o que acontece se eu escrever um número inteiro? Ele vai armazenar na float? Sim, porque números inteiros tem ponto flutuante, eles têm número depois da vírgula, eles têm o zero depois da vírgula. Só que número decimal, número com tipo 8,5, não dá para armazenar no número inteiro, porque não é zero depois. Entenderam? Bom, agora vocês vão ver que agora eu consigo digitar os números. Ó, parou. Aí. Bom, agora o que a gente quer fazer? Eu quero saber que posição eu tô. Tipo, se eu tô no primeiro, segundo ou terceiro número informando. Então, aqui eu vou falar o seguinte, informe aqui o porcentagem i, que é de inteiro, mas a gente vai usar d porque é o que a gente sempre usa, porcentagem de número. E o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que como na última aula que a gente viu, aqui eu estou fazendo o seguinte, informe aqui o e aqui verifica se é uma variável. Se é uma variável que vai ser informada é do tipo inteiro, ou seja, ele garante que o que vai aparecer na tela é do tipo inteiro, não decimal, nem double, nem nada. Aí aqui eu escolho qual variável vai aparecer, por isso que é depois da vírgula, porque primeiro ele executa essa parte antes da vírgula, depois ele executa depois. E então vocês vão ver agora, só que o que vai aparecer é o seguinte, não existe posição 0 e vai aparecer com posição 0, porque ele está no i, ele começa com 0, vocês estão vendo? Informa aqui o 0 número, agora o primeiro. E como que a gente muda isso? Como que a gente faz começar do primeiro, sabe? Para ir até o 10º, porque ele vai parar no 9º. A gente faz o seguinte, a gente é i mais 1. Porque agora ele adiciona uma unidade. Ele não adiciona uma unidade na variável, ele adiciona uma unidade na apresentação. Ou seja, ele vai começar como primeiro. Tá vendo? Agora começou certinho. Entendem? Agora ele já está parcialmente funcional. Bom, agora a gente vai adicionar a soma, a média. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vocês podem estar perguntando, mas Lucas, em vez de adicionar 1 aqui, por que a gente não coloca o valor de i como 1 aqui? Porque vocês vão ver, ele não vai adicionar 10 vezes na tela, ele vai adicionar só 9. Porque lembra que 0 também conta como primeiro? Aqui ele vai começar pelo 1, e o 1 seria o segundo número, ou seja, só vai ter até o 9º. Vocês vão ver, não vai ter até o 10º, como teria, viu? Até o 9º. Por quê? Porque o 0 é o primeiro número. Então, para ter 10, tem que começar pelo 0. É simplesmente começando pelo 0 e adicionando 1. Pronto, aí fica certinho. Beleza, agora a gente vem aqui e escreve vocês vão ver o seguinte, primeiro média igual num dividido por 10. Beleza, calma aí, a bateria tá acabando aqui. Pronto. Seguinte, o que eu tô falando aqui? Tô falando que média é igual o que tiver armazenado nessa variável dividido por 10. E vocês vão ver que ele não adiciona soma, porque eu não estou mandando o programa somar. Ou seja, eu estou só falando para que a média pega o que está na variável num e divide por 10. Mas o que está na variável num? O último número que eu digitar. Por quê? Porque toda vez que eu digito aqui, eu mando alocar este número na variável num. E quando ele faz isso, ele substitui o número que estava antes, ou seja, primeiro está 5, aí depois quando eu falo 45, ele exclui o 5 e adiciona o 45. Aí depois que eu falo 2, ele exclui o 45 e adiciona o 2. Aí assim por diante, vocês vão ver que o último número que digitar vai ser o número que vai aparecer ali. Ou seja, eu vou digitar 10, então a média vai ser 0,10. Não mostrou a média. Por que não mostrou a média? Ah, porque eu não mandei informar a média. Mas é o seguinte, o último número que aparece é o 10. Gente, desculpa que eu não mandei informar a média aqui. Agora eu vou mandar primeiro informar o número que está na variável, que é o seguinte, que é a soma. Tá certo? Tá certo. Agora aqui. A soma dos números é, e como vocês lembram, porcentagem F. E aqui a gente vai colocar num. E aqui a gente vai colocar o que? A média. A média é igual a porcentagem F média. Bom, é isso aí. Bom, agora agora vocês vão ver que o último número digitado é o número que vai aparecer ali na soma. Porque eu não estou mandando o programa somar, eu estou mandando ele substituir o número digitado, ou seja, é 4. O número que aparece aqui é 4. Bom, como a gente corrige isso? A gente vai precisar de uma variável auxiliar, porque o que ela vai fazer? Ela vai ser o intermediário, ela vai ser a soma em si, ou seja, depois de cada laço, dentro do laço a gente vai fazer o seguinte, auxiliar igual ela mesma, ou seja, auxiliar mais num. Ou seja, o que ela faz depois de cada volta do laço? Ela pega o valor que está nela e soma com o valor que está em num.
E lembra como que eu disse que a cada volta substitui? Ou seja, a cada volta que substituir, vai pegar o valor que estava antes e vai excluir. Só que o valor que estava antes, ele já vai ter sido adicionado nela. Entenderam? Aí o valor que vai ser digitado novo aqui, ele vai ser somado com o valor que está aqui. E na próxima volta vai substituir esse e vai somar aqui. Ou seja, a soma vai estar certinha agora. Por exemplo, se eu adicionar 5, 5, 5, 5, vai dar 50. Por quê? Porque eu estou somando. Gente, vocês viram por que não deu 50? Porque aqui ainda está mandando informar a variável num. Agora eu vou informar a variável auxiliar. Agora vai aparecer certinho. Desculpem esse pequeno empecilho. Agora vai aparecer 50, tá vendo? 50, porque agora a soma funciona. E 50 dividido por 10 não é 0,5. Sabe por que está dando 0,5? Porque eu estou mandando a média dividir por num. E não é para dividir por num, é para dividir por auxiliar. Então agora vocês vão ver que vai dar 5 direitinho. Prontinho, vocês viram? Agora deu 5. Mas eu quero uma coisa. Vocês estão vendo que tem muitos zeros depois da vírgula? Tem 6 zeros depois da vírgula. Por quê? Porque o float informa 6 zeros. E se eu quiser informar só 2 ou só 1? Como que a gente faz isso? A gente faz isso simplesmente com o porcentagem.2f. Por que porcentagem.2f? Porque esse ponto ele simula o que é vírgula. Ou seja, o que tem depois desse ponto é a quantidade de dígitos depois da vírgula. E se você colocar um 2 antes dele, é a quantidade de dígitos antes da vírgula. Ou seja, antes da vírgula vai ter 2 dígitos, depois da vírgula vai ter 2 dígitos. Mas eu não quero que antes da vírgula tenha só 2. Eu quero que seja o número inteiro antes da vírgula e depois da vírgula só 2 dígitozinhos. Aí agora vocês vão ver que vai aparecer direitinho. 5. Vocês vão ver que vai aparecer direitinho 50,00. 50,00. Vocês estão vendo? Fica muito mais visualmente agradável. Bom, feito isso, o que a gente precisa fazer agora? Basicamente, mais nada, porque é exatamente isso que o programa pede. Mas aqui a gente vai ver outros laços de repetição. E a gente vai começar vendo agora o do while. Mas antes eu quero mostrar para vocês que você está vendo que esse laço ele só se repete se i for menor que 10, tá vendo? Certo? Se eu der o valor 5 aqui, o que ele vai fazer? Ele vai começar pelo 6, por quê? Porque eu estou mandando adicionar 1. Ele vai começar pelo 6 e vai até o 10. Tá vendo? Só. E se eu adicionar 10 aqui? 10 já é o falso do laço. Porque o laço é o seguinte, ele vai até que seja menor que 10. E aqui, sendo igual a 10, ele não é menor que 10, ele é igual a 10, ou seja, não vai fazer nada. Tá vendo? Mas se eu trocar para o outro laço de repetição que a gente vai usar, que era o do while, vocês vão ver que ele vai aparecer, vai pedir, esqueci do ponto e vírgula, ele vai pedir pelo menos uma vez. Por quê? Vocês já vão entender por quê. Porque esse laço de repetição, diferentemente do while, ele primeiro, ele fala, faça isso enquanto i for menor que 10. Mas o i não era menor que 10 ali, então por que apareceu, Lucas? Porque ele primeiro executa uma vez antes de verificar o laço. Vocês estão vendo? Porque eu estou verificando a condição do laço depois de fazer ele pelo menos uma vez. Então, mesmo que seja aqui 1200, sei lá, qualquer número que você colocar, ele vai executar pelo menos uma vez antes de verificar se a condição é falsa ou não. Então, isso é bom para vocês verificarem se o seu programa está com algum errozinho nesse laço, alguma coisinha assim, sabe? Não tendo que executar ele infinitas vezes. Agora, se a gente começar do 0, ele vai executar normalmente, até o 10. Porque ele primeiro verifica uma vez, aí ele vai ver que ainda não é menor, então ele vai até o 10. De boa, como a gente quer, como é para ser. Entenderam? E beleza, gente. Tem esse laço de repetição, tem mais um laço de repetição que a gente pode usar. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar uma coisa chamada constante. E vocês já vão ver o que é uma constante. Uma constante é basicamente uma variável. Você não precisa declarar o tipo da constante. Ela pode ser tanto float quanto int. É basicamente uma variável que nunca vai mudar seu valor, por isso que o nome é constante. E como a gente faz isso? A gente faz como se estivesse incluindo uma biblioteca, hashtag define. A única diferença é isso, não é include. Aí aqui que a gente vai, o que significa definir como, definir, aí aqui o nome da variável vai ser o quê? Divisor.
Aí agora o valor 10. O que eu fiz aqui? Eu tô falando definir constante divisor com o valor 10. Ou seja, não precisa de ponto e vírgula depois daqui, tá, gente? Eu defino uma constante. E por que é bom usar constante? Porque se você for usar o mesmo valor várias vezes durante o seu programa, para você não ter que ficar sempre digitando, para não correr o risco de digitar errado, você define essa constante. E a única coisa que você tem que fazer é digitar o nome dela quando você for usar. E como aqui a constante é 10, onde a gente usa? A gente usa na divisão. Então, a gente pode ver aqui, ó, média igual auxiliar dividido por divisor. Entenderam? Porque o valor de divisor é 10. Então, ele dá para ser usado aqui. E sempre que a gente quiser usar esse mesmo valor, a gente pode escrever divisor. Tanto que aqui, ó, se eu quiser que seja menor que divisor, vai ser menor que divisor. Vocês vão ver agora. Vocês estão vendo? Ó. E o programa funciona. Por quê? Porque eu defini uma constante. Gente, esse valor ele nunca vai se alterar no programa inteiro. Não importa o que você faça, o seu programa pode ter 1100 linhas, você não vai alterar o valor da constante. O único jeito de alterar o valor da constante é vindo aqui no código fonte, que é esse nosso códigozinho aqui, e mudando o valor aqui, ó, apagando e escrevendo outro. Por isso que eu gosto de usar constantes quando a gente vai usar várias vezes o mesmo número. Mas como aqui a gente vai usar só uma vez, eu vou deixar 10 aqui, e aqui eu vou deixar dividido por divisor, porque é para deixar visualmente mais agradável. Bom, agora a gente vai pro último laço de repetição. Qual que é o último laço de repetição? É o meu favorito, gente. É o for. E vocês vão ver por que ele é o meu favorito. Porque o for, ele basicamente tem umas diferenças mais gritantes do que o while e do while. Por quê? Porque no for você declara a condição inicial, que é qual que vai ser a minha condição inicial, ou seja, i vai começar com valor 0. Então não importa que valor eu definir aqui, eu posso definir sei lá, esse número todo. Ele, quando chegar nessa parte, o valor dele vai alterar para 0, aí ponto vírgula, aí depois do ponto vírgula a gente define a condição final. Qual que é a condição final para o enquanto laço? Enquanto i for menor que 10. Ou seja, enquanto i for menor que 10, ele vai executar isso daqui. Mas não é só isso, gente. A gente também define a ação dentro do for. Deixa eu só dar um espaçamento aqui para ficar bonitinho. Que é... Qual que é a ação que ele vai fazer? Ele vai i mais. Ele vai incrementar o i, ou seja, dispensa essa linha aqui. Eu prefiro for por causa disso, porque o for ele é extremamente muito bom para quem já sabe qual que vai ser a condição final e qual que vai ser a ação que o seu laço de repetição vai fazer. Porque aqui, basicamente, o for ele altera essa variável e executa o que está aqui dentro. Primeiro, ele vai começar com i igual a 0 e ele vai verificar se o i ele é menor que 10. Sendo menor que 10, ele vai incrementar uma unidade em i e executar o laço. A cada volta do laço, ele verifica isso daqui, faz isso daqui, aí depois de fazer isso daqui, ele faz isso daqui. Aí depois ele verifica de novo, i é menor que 10, i é menor que 10, então beleza, vamos executar de novo, vamos incrementar 1 e executar isso. Entenderam? Por isso que é muito bom usar o for. Porque você não precisa escrever o i aqui, você já define aqui tudo direitinho, você define o valor inicial, o valor, como ele inicia o valor i, ou seja, você pode usar o i em outras ocasiões antes do laço. Como aqui, vocês estão vendo? Tem um valor enorme. Eu posso usá-lo em qualquer momento, que depois, quando eu for usar aqui, ele vai mudar. Vocês vão ver como vai funcionar perfeitamente. Vocês estão vendo? Eu estou usando o valor 5, gente, para ficar um valor mais fácil da gente verificar se a divisão dá certo. Ou seja, 50, a média é 5, porque eu formei 5 várias vezes. Entenderam, gente? Esses são os 3 laços de repetição que a gente usa na programação em C. E também outras programações, como JavaScript, Java, a gente também usa esses laços. Porque são linguagens derivadas da linguagem C, né? Bom, agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver como usar a biblioteca stdlib. Por que a gente vai usar? Porque vocês estão vendo que esse programa, ele depois que você informa tudo aqui, ele faz o quê? Ele informa a soma. Só que logo depois ele retorna o valor 0. E por que ele retorna esse valor 0? Porque a gente está numa IDE. Mas agora se a gente for executar o executável do programa, que é isso daqui, vocês estão vendo? Se eu executar isso daqui... por que não foi? Aí, foi. Bom, é o seguinte, o que a gente vai informar aqui? 5, 5, 5.
E vocês vão ver que ele vai, ó, depois que eu informar o 10º número, se eu apertar Enter, o programa já vai fechar. Tá. Por quê? Porque, mano, o programa ele falou, lê isso daqui tudo e depois não tem mais código. Então o que ele entende depois que não tem mais código? Eu vou fechar, né? Já fiz minha função. Ele não sabe que ele tem que deixar isso daqui pelo menos um tempinho para o usuário poder ver. E como a gente faz isso? A gente faz isso primeiro adicionando a biblioteca stdlib. A biblioteca stdlib para poder usar a função system. Não é system, mano, eu tô falando muito system. stdlib.h. Para que ela serve? Ela serve para todas as funções system. E a gente vai usar elas aqui agora. Só primeiro eu vou dar um espacinho aqui. Bom. Agora, system. Aí aqui a gente escreve as funções. Eu posso muito bem usar o system pause, que é exatamente o que a gente precisa. Por quê? Porque ele faz literalmente o que o nome diz, ele pausa o programa. Ele pausa o programa e ele espera uma tecla do usuário, que o usuário digite. Ou seja, vocês vão ver, depois que a gente informa tudo direitinho aqui, ele fala, pressione qualquer tecla para continuar. Ou seja, o programa ele não vai continuar se você não informar uma tecla. E o que o programa faz depois que você pressiona uma tecla? Ele se encerra, porque não tem mais código. Então ele vai, ó, pressione qualquer tecla, ele encerrou. Mas agora, se a gente executar aqui, vocês vão ver que agora vai dar para ver o programa funcional direitinho. Como vocês podem ver aqui, tá vendo? Dá para ver a soma, dá para ver a média e pressiona uma tecla, ele encerra. Bom, isso é a funcionalidade da biblioteca stdlib. E ela pode fazer outra coisa também, ela pode fazer uma coisa que é muito boa, muitas vezes, que é system CLS. O que esse CLS faz? Ele limpa a tela. CLS é no Windows, tá, gente? Se você estiver no Linux, é clear. Mas como a gente está usando um sistema operacional, o Windows, a gente vai usar CLS. E o que ela faz? Ela limpa a tela. Essa função limpa a tela, ou seja, depois de informar todos os números, como vocês podem ver aqui, limpou a tela e informou só o que vem depois. Fica muito mais limpo. Mas como o nosso programa é pequeno, a gente não quer isso. A gente quer ver os números que a gente informou. Vocês entenderam? Ou seja, a partir daqui, tudo que veio antes é excluído da tela e adiciona só o que vem depois, do System CLS. Mas a gente não vai usar aqui, ok? A gente vai usar em outro momentinho do programa. Bom, vocês entenderam até agora como usar essa biblioteca stdlib.h, certo? Bom, agora vocês vão entender outra biblioteca, mas primeiro a gente vai fazer isso daqui. printf /n, deixa eu só pegar aqui porque é mais fácil para digitar, /n, aí aqui outro /n, e aqui a gente vai fazer o seguinte: você deseja informar outros 10 números? Aí aqui sn, bom, direitinho. Agora é aqui. E o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai usar a biblioteca conio.h, porque ela permite que a gente use a função get e get. O que essas funções fazem? Vocês já vão entender. Bom, agora conio.h. E agora a gente vai precisar de uma variável do tipo caractere, certo? Porque a gente tem duas possibilidades de resposta, S e N. Caractere, que é do tipo char, como a gente viu no último vídeo, mas a gente não usou. Aqui a gente vai usar char C. Bom, essa é a variável. Aqui eu vou deixar como 0, gente, porque fica mais visualmente agradável, né? Eu falo muito essa palavra. Bom, e o que a gente vai fazer agora? A gente podia muito bem usar scanf, certo? Para a gente atribuir o valor dentro da variável, mas aqui a gente quer outro tipo. A gente quer que a gente não precise apertar Enter. Como a gente faz isso? Primeiro, C igual get. Pronto, é literalmente isso. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a variável C é igual o que for digitado na tela. Ou seja, você não precisa apertar Enter, como vocês vão ver aqui. Ó, eu vou digitar uma tecla e vocês vão ver. Deseja informar outros 10 números? Só aperta qualquer tecla. G, pronto. Eu não precisei apertar Enter e ele já partiu para a próxima ação. Por quê? Porque o get ele faz isso. Ele pega o valor que você digitou, já atribui automaticamente a variável que você deseja e ele informa na tela a tecla que você digitou. Se eu usasse, por exemplo, o comando get sem o E,
ele não vai informar um número, a letra, caractere, o que for, o valor que eu digitar na tela, ele não vai informar. Ele vai só atribuir automaticamente, ou seja, G não aparece para mim, vocês estão vendo? Não aparece, mas ele atribuiu. E como a gente quer saber o que a gente respondeu, então é get. Bom, agora a gente vai usar o que a gente aprendeu no último vídeo, que é o condicional if-else. E como que a gente vai usar aqui? A gente vai usar primeiro if, se o valor contido dentro de C, por isso que é 2 igual. Quando a gente usa o igual, a gente está atribuindo o valor de média igual isso daqui. Ou seja, a gente está pegando o valor disso daqui e passando para dentro. A gente não está verificando se o valor dela é igual a isso. A gente está pegando isso daqui e passando para isso. Aqui, com 2 igual, a gente verifica se o valor dentro dela é igual a tal coisa. Entenderam? Se fosse uma variável numérica, também seria assim. Agora, a gente quer verificar se o que está dentro é um S, ou seja, esses 2 iguais eles verificam se o que está dentro da variável C é igual a S. Mas como a linguagem C é case sensitive, a gente precisa de outra coisa. O que é case sensitive? Quer dizer que ela diferencia letras maiúsculas e minúsculas, ou seja, se a pessoa, aqui eu coloquei um S maiúsculo, ou seja, se a pessoa digitar um S minúsculo, não vai reconhecer, vai pensar que é outra letra. Como a gente faz isso? A gente faz isso atribuindo 2 valores para possivelmente verdadeiros, ou seja, ou 2 barrinhas é ou, gente, eu expliquei isso na última aula. Se a gente quiser que seja obrigatoriamente esses 2, é EE, comercial. Ou seja, C igual a S ou C igual S minúsculo. Entenderam? Bom, ou seja, se for uma dessas 2 respostas escritas na tela, vai acontecer isso daqui. E como a gente faz para... O que a gente faz agora? A gente vai usar a label. Mas primeiro a gente vai usar o system CLS que a gente acabou de ver. Por quê? Porque a gente quer limpar a tela, certo? Bom, tendo limpado a tela, o que a gente vai fazer? A gente vai definir uma label. A label e o goto, eles são da biblioteca nativa do C. O que é uma label? A gente chama uma etiqueta que ela atribui um determinado bloco de códigos a ela. Tudo que a gente precisa fazer é escrever aqui, tipo, qualquer coisa mesmo que você quiser, e 2 pontos depois. Pronto, a label está definida. Tudo que vem depois dos 2 pontos, ou seja, tudo que tem até aqui, pertence a essa label. E para que ela serve? Para a gente usar o goto. O goto ele só serve para label. A gente usa ela para label. Não é recomendável, gente, porque quando a gente escreve, por exemplo, aqui menu, ponto e vírgula, o goto ele vai até a linha que está essa label e continua exibindo continua executando o código até aí. Mas se o código for muito alto, você ficar muito grande, você ficar misturando vários goto, isso pesa no computador, isso pesa muito porque ele não lê direitinho, sabe? Ele não para o programa como deveria parar e vai até lá. Ele continua executando o programa, corta, volta, aí depois quando vier aqui de novo ele corta, volta, mas como nosso programa é pequeno, a gente pode usar. Bom, então o que esse if está fazendo? Está falando, se a variável C tiver o valor S maiúsculo ou a variável C tiver o valor S minúsculo, vai limpar a tela e depois vai para a label menu. Vamos testar? Vamos testar. A gente informa aqui os números e vocês vão ver. Pronto, se deseja informar os 10 números, você aperta o S. Pronto, limpou a tela e reiniciou o programa. Vocês estão vendo como isso é útil se a gente quiser fazer com uma calculadora, por exemplo? A média é 21, certo? Bom, se a gente digita qualquer tecla que seja diferente de S, o programa vai para a próxima linha, que é limpar, que é o pause. Bom, e se a gente digitar um N, o que a gente faz? A gente basicamente, só vamos dar um Ctrl C, Ctrl F aqui, e aqui a gente muda para N maiúsculo e aqui para N minúsculo. Calma aí, só um minutinho. Bom, o que a gente faz aqui? A gente manda o programa ser encerrado, mas antes a gente vai informar. A gente vai informar para o usuário que o programa vai ser encerrado, porque às vezes o usuário não sabe que ele apertou N sem querer, então a gente vai informar aqui. Ok, o programa será encerrado.
Bom, prontinho. Aí agora a gente vai usar o System Pause. A gente pode dar um Ctrl X, porque essa parte nunca vai chegar. A gente pode usar um Ctrl X aqui. E antes a gente vai dar o outro N aqui. Prontinho. Agora a gente apaga aqui. Apaga isso daqui também. E depois do System Pause, o que a gente faz? A gente dá um Return 0. O que esse retorno 0 faz? Ele encerra o programa. É literalmente isso. Ele retorna o valor dessa função a 0. Ou seja, pronto, encerrou. Ok? Então, se a gente digitar N, ele vai encerrar o programa. Agora, lembra que eu expliquei o else if? Ou seja, se não for isso daqui, mas for isso daqui, executar isso daqui. Entenderam? E lembra da outra possibilidade, que é o else. Exatamente. O que esse else faz? Ele faz o seguinte. Se o valor de C não for N e não for S, ele vai fazer o que está nessas chavinhas. Ou seja, se não for nenhuma dessas possibilidades, ele vai o que está aqui. E o que a gente quer informar? A gente quer informar que a pessoa digitou uma tecla impossível de ser digitada, que o programa não vai reconhecer como resposta válida. Ou seja, letra inválida. Digite uma letra válida. Tananana. Entenderam? Eu imagino que sim. Não é muito complexo de se entender, mas se não tiver entendido, por favor, me falem no comentário que eu explico para você mais especificamente o seu problema, ok? Bom, é o seguinte, digite uma letra válida. O que a gente tem que fazer depois disso? A gente tem que voltar para cá. Você deseja informar informar outros 10 números? A gente vai definir outra label errado. Qualquer nome que você quiser, beleza? Eu coloco esse maiúsculo aqui no começo porque é frescura minha, mas você pode ser com minúsculo também. Bom, agora você deve estar se perguntando, essa label interfere na outra? Não. Por quê? Porque tudo que está depois desses dois pontos pertence a essa label, inclusive a label errado. Mas só pertence a label errado tudo que vem depois desses dois pontos, ou seja, isso daqui. Agora a gente vai mandar o goto errado, ponto e vírgula. E o programa tá pronto, galera. É isso, não tem como você sair do programa sem você ter que digitar uma das respostas. É impossível agora, vocês estão vendo? Se eu digitar U, letra inválida. Se eu digitar K, letra inválida. H, letra inválida, letra inválida, letra inválida. Se eu digito S, ele retorna. Aqui agora, beleza. 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 Vamos ver. A soma foi isso aqui tudo, a média foi isso daqui tudo. Beleza. Basicamente isso mesmo. Aí agora vocês desejam formar outros 10 números, se eu aperto N, pronto, o programa será encerrado. Aí, acabou. É isso, galera. É isso. Não tem mais o que fazer. O programa está pronto. A gente resolveu o nosso enunciado e a gente aprendeu como usa laços de repetição. A gente aprendeu como usa constantes. A gente aprendeu também como usa a biblioteca stdlib. A gente aprendeu também depois como usa a variável do tipo character. E a gente aprendeu como usa também a variável do tipo float. A gente aprendeu como usa também a biblioteca conio.h. E a gente aprendeu como usa goto e label. Foi bastante coisa para um videozinho de, eu imagino que nem tanto, não mais que 30 minutos, certo? Bom, é o seguinte. Então é isso, gente. O programa acabou aqui. Eu vou só executar aqui para vocês verem ele direitinho funcionando. Aí aqui eu digito S, ele reinicia. Ok, beleza? Aí se eu digito N, o programa será encerrado. Encerrou. Bom, galera, é isso. Eu vou deixando o vídeo por aqui. E até a próxima. Se cuidem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixem nos comentários que eu resolvo para vocês, ok? Se cuidem, deixem um like que isso ajuda muito e se inscrevam e até a próxima, galera. Compartilhem o vídeo aí também para quem está com alguns problemas iniciando em C, que eu vou tentar ao máximo ajudar. Lembrando que eu também estou aprendendo e tudo que eu aprendo eu vou tentar trazer aqui para vocês o mais didático possível, ok? É isso, galera. Falou!